Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós temos mais uma partida do Tata Steel 2019, esse super torneio que abre o ano dos super torneios dos Super GMs. Nessa segunda rodada nós tivemos uma partida muito interessante entre Kramnik e Anish Giri. Kramnik está de brancas e tem 2.777, Anish Giri, holandês, 2.783, então temos aí uma diferença de apenas 6 pontos de rate, o que não é uma grande diferença. Vladimir Kramnik joga C4, temos aqui E5, cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3 e cavalo C6, e esse lance ele inicia a variante dos 4 cavalos na abertura inglesa. D3, D5, C por D5, cavalo D5 e E4. Uma outra ideia que as brancas poderiam ter aqui é jogar com G3, seguiria bispo E7, bispo G2, cavalo B6, roque e roque. E aqui as brancas vão jogar com um bispo muito forte nesta diagonal H1, A8. E as brancas vão jogar com o bispo por fora. Elas vão ter dificuldade de fianquetar o seu bispo aqui, se elas desejarem, visto que vai precisar mover o cavalo de volta. E o cavalo acabou de sair de D5 para vir para B6. Vão jogar com um bispo pelo lado de fora da cadeia. Possivelmente podem jogar bispo E6, depois dama D7 e tentar trocar esse bispo que está muito forte. Mas aqui as brancas, após cavalo D5, optaram pelo lance E4. O lance E4 tem uma negativa que ele vai deixar o peão de D3 atrasado. Se as pretas não resolverem ajudar as brancas a se livrarem desse peão atrasado, as brancas vão ter que lidar com isso por algum tempo no jogo. Mas seguiu o cavalo C3 e B por C3. E aí as brancas vão ter um pouco mais de facilidade de jogar a jogada D4 para se livrarem do peão de D3. Seguiu aqui bispo C5, desenvolvendo normalmente, bispo E2, roque, roque, jogadas normais, bispo B6. A4, as brancas iniciam uma expansão na ala da dama, torre E8, dama C2, tirando a dama, preparando alguma saída de bispo para conectar as torres, algo que é uma dos princípios da abertura. Dama F6, rei H1, as brancas tiram o seu rei dessa diagonal que o bispo se encontra, até para poder, com ideias de jogar F4, depois de jogar cavalo G1, que foi o que ocorreu na partida. H6, cavalo G1, a ideia é jogar F4. Então, dama D6, F4, bispo por G1, torre por G1. Aqui, as brancas poderiam sim tomar de rei, jogando rei por G1. Aí seguiria dama C5, rei H1. E o jogo seguiria normalmente. Mas as brancas aqui optaram por, depois de bispo G1, tomar de torre. E esse lance, um negativo desse lance é que as brancas vão perder o peão de F4. Pois vai seguir com E por F4 e as brancas não têm uma forma clara de retomar o peão agora. Seguiu com D4, as brancas conseguem fazer o seu plano de jogar D4 e se livrar do peão atrasado, do peão que era atrasado de D3. E a próxima ideia agora é jogar E5, cavalo E7. Aqui já seria possível E5 por parte das brancas, mas elas preferem jogar ganhando um tempo em cima da dama com bispo A3, atacando a dama, e a dama tem que se retirar. Depois segue ganhando mais um tempo, querendo retomar o peão de F4, e aí segue cavalo G6 defendendo o peão. E agora sim as brancas jogam E5, e as brancas têm uma estrutura de peões bem interessante aqui no centro, em que as pretas deveriam tentar algum tipo de contra-jogo no centro. Segue com B6, A ideia das pretas é fianquetar o seu bispo
visto que ele vai atacar diretamente o rei inimigo. As brancas observam essa ideia das pretas e já jogam seu bispo em F3. E aí segue bispo A6. Agora o bispo não está aqui, o bispo saiu, deixou a torre caindo aqui, mas atacando a torre de F1. Então segue torre F2, e aqui as pretas jogam um lance estranho, que é C5. Mas as brancas não aceitam essa qualidade. Elas jogam com G3, que é um grande erro. Aqui as brancas poderiam sim tomar em A8, bispo por A8, seguiria dama por A8, bispo C1, com a ideia de retomar o peão, bispo por F4, C por D4, C por D4, dama por D4, torre D1 atacando a dama, dama B4 e seguiria bispo G3. E aí as brancas têm uma atividade interessante. Vale lembrar que não pode, as pretas não podem tomar em E5. Tente descobrir por que as pretas não podem tomar em E5. Bem, depois de cavalo por E5 e bispo por E5, seguiria torre por E5. E aí as brancas jogam torre D8 cheque. E a casa H7, que seria a fuga do rei, está ocupada pela dama. E toda a coluna H está atacada pela torre. Então elas teriam que jogar dama F8 e iriam perder a dama. Então a linha teria que terminar aqui, ó. E aí as pretas teriam que, depois desse lance, as pretas teriam que achar outro lance que não seja cavalo por E5. Mas as brancas preferiram jogar depois de C5 G3. E aí segue F por G3, torre por G3, C por D4 e C por D4. E aí torre C8. E a gente observa que as peças pretas estão melhores posicionadas que na linha anterior. Agora a torre está bem colocada na coluna C, a dama tem forte ataque, a torre também, o bispo está muito bem colocado. E aí a posição segue com dama F5. Aqui, para que as brancas conseguissem igualar o jogo, elas deveriam jogar dama D2. E aí depois seguiria com dama C7. E o jogo seguiria normalmente. Mas as brancas, após torre C8, jogaram dama F5. E aí seguiu bispo C4, bispo D6, colocando o bispo bem ativo aqui. Realmente as brancas estão com uma atividade interessante. Mas as pretas nessa posição estão melhores. Certo? Bispo E6, dama B1, cavalo F4, D5. Aqui as brancas avançam seu peão, mas elas vão perder o peão porque depois de cavalo D5, as brancas não tem como retomar, visto que o bispo está defendendo o cavalo. Seguiu com dama G1, rei H8 e torre D2. Aqui vale ressaltar por que as brancas não tomam em G7. É uma jogada possível, mas depois que as brancas jogam torre por G7, torre G8, torre por G8, dama G8, se torre G2, segue dama H7, e depois de dama D4, segue torre C1, se torre G1, vai seguir dama B1, e aí as brancas não vão conseguir segurar as pontas aqui. Então, seguiu com torre D2, cavalo F4, torre D4, atacando o cavalo. O cavalo volta para G6, bispo E4, atacando o cavalo mais uma vez. Segue torre C4, propondo a troca das torres. Torre por C4, bispo por C4 e segue dama D4. E a dama vem se colocar melhor do que ela estava aqui em G1, olhando com certeza muito mais casas no tabuleiro. Bispo E6, bispo C6 e cavalo E7. As brancas voltam o bispo para E4. Aqui é importante se perguntar por que as brancas não jogam bispo por E8. Bem, se bispo por E8, vai seguir com cavalo F5. E aí as brancas estão tomando um duplo. E depois, por exemplo, de dama E4,
segue cavalo por G3, H por G3, dama por E8, e aí as brancas estão muito melhores, visto que elas têm 5 peões contra apenas 3. E os 3 peões das brancas são todos isolados. Vai ser muito difícil, só com 2 peças, segurar todos esses peões. Os um a um vão cair. Então, segue bispo E4. E as brancas não tomam lá em E8. Segue cavalo F5, bispo por F5, bispo por F5. As brancas entregam o último trunfo que elas tinham, que era o par de bispo. E aí depois de rei G1, bispo E6. O bispo agora vem para defender o peão de F7 aqui. E se melhor posicionar para alguma casa nessa diagonal. H4, dama D7, fazendo uma bateria agora nessa diagonal. Dama E4, torre C8. A ideia das pretas agora é jogar torre C1, mas segue com H5. E aí depois de torre C1, rei H2, dama D8, as brancas abandonam. Aqui as pretas têm muita vantagem. Por exemplo, se segue com digamos um lance aqui para as brancas. Se segue, por exemplo, com rei G2, vai seguir com torre C4, e aí as brancas estão atacando aqui a dama. E aí depois, por exemplo, de dama D3, segue com dama H4, e as pretas têm uma atividade muito interessante aqui. Então, por isso que após o lance dama D8, as brancas abandonaram. Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações. Hoje teve uma partida muito interessante do Duda, que venceu. O Magnus Carlsen não conseguiu vencer, mais uma vez ele empatou. O líder é o Ian Nepomuchan, que também venceu, e também uma partida muito interessante. Eu vou trazer uma das duas, do Duda ou do Ian Nepomuchan. O Ian Nepomuchan é o líder com 2,5, seguido pelo Anand, que tem 2 em segundo lugar. E o Magnus Carlsen tem 1,5 após 3 partidas e 3 empates. Então é isso, galera. Valeu por assistir. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o like, ativa o sininho. Valeu e até a próxima. Falou!